Paz, Senhor, igreja. Estamos aqui em mais um domingo, um culto de Santa Ceia, para adorar e glorificar o nome de Deus. Então você aí na sua casa, já comece a se preparar para esse momento especial. É um culto especial neste domingo. Então vamos nos entregar totalmente na presença dEle. Vamos pedir por mais e mais o Espírito dEle e que venhamos fluir na presença de Deus. Amém? Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Senhor, de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Declare sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Glórias a ti, Deus. Senhor, nós pedimos que venhamos ser cheios da tua presença. Que, Pai amado, Senhor, desça com teu fogo em cada coração, Jesus. Que venhamos queimar por ti. Que venhamos buscar mais de ti. Que venhamos querer essa chama incessante, Jesus. Que nós não cansamos de queimar em tua presença. Nós não queremos parar de queimar em tua presença, Jesus. Então vem encher as nossas vidas. Enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com a tua verdade, Jesus. Que venhamos ter, ó Pai amado, Senhor, liberdade no teu Espírito. Que venhamos ter filhos livres em ti. Que não venhamos ter medo. Que não venhamos ter, ó Pai amado, Senhor, prisões que nos separem de ti. Mas que venhamos ser cada vez mais e mais cheios e cheios de ti.
fogo. Eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. E tu provês o Espírito e abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare isso no seu lar. Enche-me, Deus, Enche-me, mais Deus, enche-me, mais, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Senhor, nós pedimos, Deus, quer nos encher, Jesus, até transbordarmos do Teu amor. Que, Pai amado, Senhor, nós devemos estar tão cheios de Ti, ó Pai amado, Senhor, que não caiba mais em nós, mas que nós transbordemos, que levemos esse amor para outras vidas, para outras pessoas que precisam, Jesus. Que Teu amor transborde, Jesus, que a Tua presença transborde em nossos lares, Deus. Enche-nos, Jesus, enche-nos, Jesus. Enche-me, Deus, enche. É o que nós pedimos, Senhor, nós queremos encher de Ti, Jesus. Queremos estar cheios de Ti, ó Pai. Declare isso aí no seu lar agora. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Glória a Ti, Deus.
poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Talvez você aí na sua casa, Há poder. você se encontre no meio de tantas cadeias, de tantas prisões. E eu declaro agora na sua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais prisões há dentro de você, mas que todas essas prisões elas serão quebradas, elas serão destruídas, elas serão lançadas fora. Porque o nome de Jesus é um nome poderoso que veio para quebrar todas essas cadeias, quebrar cadeias de vícios, quebrar cadeias de inseguranças. Então você que se encontra preso em bebida, preso em drogas, preso em cigarro, em pornografia, seja o que for, hoje nós declaramos pelo nome de Jesus que essas cadeias são quebradas. Elas serão quebradas e não há mais cadeias, não há mais prisões, não há mais amarras que te afastem do nome de Jesus. Não há mais o inimigo, não há mais tentações. Nós declaramos que tudo que vem te cercando, tudo que vem te prendendo, tudo que vem te rodeando para te afastar de Jesus, que hoje está quebrado em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é um nome poderoso, ele é um nome libertador. Então declare isso, que o nome de Jesus, ele vai quebrar todas essas cadeias, ele vai te libertar, ele vai te salvar, ele vai te encontrar, ele vai quebrar todas as cadeias, porque nós somos filhos, nós somos livres em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder, Há poder, há poder, no nome de Jesus. há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Eu já posso ouvir. Ouço cadeias quebrando. Não há mais prisões sobre ti. Ouço cadeias quebrando. Ouço o som de liberdade chegando. Ouço cadeias quebrando. Seja livre. Ouço cadeias quebrando. Jesus é liberdade. Ouço cadeias quebrando. Posso ouvir. Ouço cadeias quebrando. 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 Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar,
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sabe, eu tô sentindo muito forte no meu coração em orar por você que tem traumas de infância. Eu não sei o que foi, se foi abuso, se foi os pais separados, se foi bullying, seja lá o que for, mas você que cresceu com isso, que cresceu sentindo esse sentimento de uma prisão, de algo que te separa das outras pessoas, que te isola dos outros, que faz você se sentir sujo, que faz você se sentir imundo. Saiba que hoje, nessa manhã, Deus está quebrando essas cadeias. No momento que você assistir esse culto, declare no seu coração que não há mais cadeias, não há mais prisões que te lembrem desse trauma, que você está sendo curado nessa manhã, que todas as cadeias que vinham te cercando, que vinham te sufocando, que vinham fechando em você, elas estão sendo quebradas. E todo trauma, todo medo, toda insegurança vai ser quebrada. Então, Jesus, eu declaro agora sobre essas vidas que se sentem traumatizadas. Pai amado, Senhor, essas vidas que foram abusadas quando crianças, essas vidas que, Pai amado, Senhor, passaram por tantas coisas na sua infância, que tiveram uma infância difícil, uma infância turbulenta. Nós declaramos, Jesus, que essas cadeias estão sendo quebradas, que essa pessoa está sendo livre nesse momento de tudo isso, que ela vai ser alcançada, que ela vai alcançar pessoas, que ela vai ajudar pessoas a quebrarem essas cadeias. Nós declaramos, Jesus, liberdade sobre essas vidas, liberdade sobre essas pessoas, liberdade, Pai amado, Senhor, a liberdade que o Teu Espírito traz, a liberdade que o Senhor nos trouxe na cruz, Jesus. Nós declaramos liberdade sobre essas vidas. Nós não queremos, ó Pai amado, Senhor, não aceitamos ver os Teus filhos presos, Jesus. Seja lá o que for, se forem vícios, se forem bebidas, ó Pai amado, Senhor, nós declaramos cadeias quebradas, porque o Teu poder, porque o Teu nome é poder, Jesus. Nós não aceitamos os Teus filhos presos, Jesus. Nós não aceitamos os Teus filhos presos, Pai. Nós declaramos os Teus filhos, Pai amado, Senhor, transbordando tanto, Jesus, que não há espaço para cadeias ficarem dentro deles, Jesus. Nós declaramos os Teus filhos livres, nós declaramos os Teus filhos cheios de Ti, ó Pai. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Como você está, igreja? Eu creio que você está livre, amém? Você está liberto depois deste louvor, depois deste tempo maravilhoso de cura, de libertação. Sim, porque o Senhor opera milagres. Ele é o mesmo, Ele habita no meio dos louvores. E agora nós vamos separar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Aqui em Mateus 6. É interessante porque nesse capítulo 6, do versículo 19 até o final dele, se a gente for observar, Jesus começa a tratar com a nossa alma. Porque ele vai começar a falar sobre necessidades que nós temos, necessidades até mesmo físicas, mas ele vai falar sobre quem é o Senhor do nosso coração. Sabe, queridos, às vezes nós estamos sobre o senhorio de Mamon e nós não percebemos. Às vezes nós nos vemos reféns do dinheiro.
Às vezes o medo de faltar é tão grande que nós vivemos sobre o domínio deste século, que quer somente correr atrás de riquezas, correr atrás do poder. E olha o que Jesus diz aqui no versículo 19: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E olha o versículo 34, que ele fala assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio problema. Querido, dízimo e oferta é algo mais espiritual do que a gente consegue ver às vezes. Quando nós falamos de mexer nas finanças, nós falamos em entregar para Jesus o controle total da nossa vida. Porque talvez você consiga entregar o seu casamento, mas se você ficar desempregado, você não consegue viver, você fica preocupado, você fica ansioso, você fica sem saber como vai ser, você perde, às vezes, até a fé. Mas nessa manhã o Senhor quer nos ensinar aonde está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, querido? Que o seu tesouro esteja no Senhor. Porque se o seu coração estiver no Senhor, você pode ter certeza que todas as coisas serão supridas em glória em Cristo Jesus. Nós vemos isso acontecer nas igrejas do Senhor. Nós vemos que as igrejas, elas se preocupavam em ajudar umas às outras. E tem um exemplo na Bíblia de uma igreja que era muito pobre. E ela mesmo assim se preocupava em ajudar os irmãos que passavam por necessidade. Então eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, entrega a tua vida financeira nas mãos do Senhor. Cumpre aquilo que Ele te fala. Cumpre os seus dízimos, suas ofertas, mas principalmente, entrega ao Senhor o seu coração. Vamos juntar tesouro lá no céu? Vamos nos preocupar com um pouquinho mais a vida da glória do que a vida aqui na terra? Amém? Eu te convido agora, se você quiser contribuir, é só você fazer através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E eu vou te convidar agora a orar. Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas e pelas pessoas que foram tocadas em contribuir com a obra do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela é a mesma. Da mesma forma que o Senhor nos ensinou há tantos anos atrás, de nos preocuparmos onde está o nosso coração, o Senhor fala conosco novamente neste dia. Em meio a crises, em meio à pandemia, em meio às dificuldades, a tua igreja permanece aqui, Senhor, declarando que nós queremos o nosso coração em Ti. Nós declaramos que a nossa vida é Tua, que as nossas finanças são Tuas, que o nosso dinheiro é Teu, Senhor, que tudo é Teu, tudo é para Ti, tudo é por Ti. Eu declaro sobre a vida, Senhor, daquele que está assistindo neste momento, Senhor, que foi tocado para contribuir. Eu declaro que haja um entendimento, que haja, Senhor, uma metanoia, para que no nome de Jesus ele compreenda, Senhor, o quanto ele está semeando o reino de Deus. Eu oro por aqueles que ainda não tiveram essa mudança de pensamento. Eu oro para que o Teu Espírito Santo convença, porque tudo é para a Tua glória. E porque nós queremos que o coração, que os nossos corações estejam em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, Tu sabes no
muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bom dia, igreja, a paz do Senhor, mais um tempo de louvor, de adoração. Agora a gente vai entrar um pouco na palavra e eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 9. Enquanto isso, você vai se arrumando. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Vocês, suas famílias, todos estejam seguros. Aproveitar aqui mais um tempo que a gente está no culto online, pode ser ainda no sofá, glória a Deus, cobertorzinho nas pernas. Bom, hoje trouxe até caderninho para pregar, gente. Confesso que a palavra de hoje ela foi uma palavra bem difícil de ser desenvolvida. Não porque ela em si existe dificuldade nela, mas eu ficava falando com Deus, Deus, é isso mesmo, não é isso, é o que o Senhor quer pregar, é o que o Senhor não quer, é o que o Senhor quer para o seu povo. E não vinha, eu ficava assim, eu ficava, meu Deus, como é que vai ser, né? E eu lembrei, foi muito interessante porque eu lembrei do que eu disse para minha esposa uma das últimas vezes que ela foi pregar, não essa agora, a anterior. E eu falava muito sobre isso. Em parte nós profetizamos, e em parte nós conhecemos. Então tem horas que a gente vai pregar a palavra, que a palavra ela vem de uma maneira muito sobrenatural, parece que ela já estava escrita e você só pegou um papel ali e começou a ministrar em cima. E tem horas que a gente começa a ministrar em cima daquilo que nós entendemos e conhecemos em Deus. Então hoje a gente vai falar sobre um tempo novo e o tema da palavra de hoje é uma vida no propósito. Não é uma vida com propósito, não é uma vida de propósito, é uma vida no propósito. E para começar, eu vou ler o texto principal, que vai ficar em 2 Coríntios 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Já prepara aí a Bíblia que você vai correr bastante hoje. Então vamos lá. Ah, já estava esquecendo, gente. Vamos orar. Misericórdia, velho. Fala de oração. Senhor, nós queremos te agradecer por este domingo, nós queremos te agradecer por este tempo. Um tempo que nós podemos te ouvir, um tempo que nós já rendemos a Ti a nossa adoração, nosso louvor, já podemos render a Ti, Senhor, as ofertas, Senhor, do seu altar. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Fale da maneira que o Senhor quiser, fale da forma que Te for agradável. Nós não queremos nos interferir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos ser participantes do seu plano em nós. Então nós te pedimos que a sua palavra venha fazer grande efeito,
que nesta manhã ou à tarde, em qualquer momento que a pessoa esteja assistindo, que ela possa trazer transformação. Usa-me, Senhor, como sua boca, usa-me, Senhor, para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Capítulo de 2 Coríntios 9, ele fala assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não vos necessito escrever, porque bem conheço a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós. Para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, a fim de que, como já disse, possais estar prontos, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrar despercebidos, não fiquemos envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, considerei necessário exortar estes irmãos, para que, primeiro, fossem ter convosco e preparar de antemão vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Mas digo isto: quem pouco semeia, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, para que, tendo sempre, em tudo, todo suprimento, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz por nós que se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Enquanto eles oram em nosso favor, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Aí vem essa palavra, eu até brinquei com a minha irmã, falei assim, você não vai me estar na oferta não, né? Porque é cara de oferta essa palavra, né? Mas por que eu quis começar por ela? Porque ele fala assim, olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando a gente fala de propósito, é muito interessante, porque essa palavra, você fala assim, não tem nada a ver, ela é uma palavra de oferta, ela é uma palavra onde eu falo sobre dinheiro, onde eu tenho que colocar a mão no meu bolso, de eu não ficar preso a isso. Mas a palavra fala que aquele que dá, que dê com alegria. E nas últimas pregações, nós vimos a Tati pregar sobre o Vale dos Ossos Secos, a questão de você aprender a ter o processo e de continuar profetizando. A Carol também pregava muito forte sobre como nós devemos caminhar sempre na presença de Deus. E ela citou um versículo muito interessante que é de Tiago, que ele fala sobre a sua fé e as suas obras. E aqui, eu gostaria de começar uma pequena viagem, onde nós vamos falar sobre propósito. Por que propósito? Nós somos a igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós temos que aprender a viver por propósito. E não por aquilo que nós entendemos que falta isso, falta aquilo, falta o outro. Nós devemos viver por propósito. Nós vamos entrar um pouquinho na vida de Abraão. Eu gostaria que você abrisse comigo aqui em Gênesis. O primeiro que a gente vai ler é Gênesis 12. Tomando o maior cuidado aqui, gente.
não derrubar nada, não que eu seja desajustado, mas vai dar certo, gente. Esteja orando por essa taça que está aqui do meu lado, viu, gente? Que ela permaneça viva até o final. Então vamos lá, Gênesis 12. Eu quero a partir do verso... Gênesis 12, aqui ó. Em Gênesis 12, Deus vai chamar Abraão. E olha que interessante, ele fala, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ele estava vivendo num local, seu pai ele era um homem de condições. Abraão, consequentemente, iria herdar tudo aquilo. Então ele já, na época ele ainda era Abrão, né? O nome dele não tinha nem sido mudado. Só que Deus ele dá um propósito para Abraão. Abraão, sai daqui, sai do meio desse conforto, sai do meio de tudo isso que está pronto. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te indicar. Você sai do meio daquilo que você tem segurança. A partir de agora a sua segurança seria eu. Mas ele dá um propósito para Abraão. Abraão, a partir de você, eu abençoarei todas as famílias da terra. E aí, Abraão sai. Ele vai mostrar aqui, ó, uma cena que eu gostei muito. Eu vou até deixar a caneta aqui, porque senão eu vou esquecer. Lá em Gênesis 14. Abraão sai com seu sobrinho Ló. E nisso que ele sai, tá lá, aí tem um pequeno problema com Ló, eles têm que se separar e tudo mais. E em um dado momento, Ló é roubado, literalmente. Vem alguns reis que começam a brigar e tomam e pegam Ló como escravo. Eles vão lá, ganham a guerra, e naquela época era muito comum você tomar os despojos. Então você roubava tantas pessoas, todos os homens viravam escravos, as mulheres também, filhos, o gado eles pegavam para eles. E quando Abraão sabe o que aconteceu com Ló, ele começa a juntar uma comitiva de pessoas que estavam com ele, e ele fala assim, agora eu vou ao encontro desses reis. Era uma época muito diferente, gente. Você vai ver que é até engraçado. Se você for olhar na Bíblia, nos relatos bíblicos, ele vai falar assim, Abraão juntou para lutar contra os 5 reis, eram 5 contra 4 reis, aí eles perderam, Ló vai nesse junto aí, né? E aí Abraão, ele junta um exército de 300 e alguma coisa de pessoas. Aí você fala, cara, como assim? Que exército tem 300 pessoas? É os espartanos, né? Só pode. Aí Abraão vai no encontro e Deus está com ele. A palavra fala que Deus estava com Abraão. Então ele pega aqueles homens, ele vai ao encontro desses reis que levaram Ló preso. E quando ele encontra Ló, ele começa a guerrear, destrói todos esses reis. Muito interessante, porque foram 4 reis contra 5. Quer dizer, esses reis deviam ter mais pessoas. Abraão vai com um número menor e ainda assim ele começa a lutar contra eles e ele ganha. E ele começa a trazer tudo de volta. E é uma das passagens mais lindas que tem, porque aqui a gente vai encontrar Abraão voltando, se encontrando com Melquisedeque oferecendo para ele o que nós também iremos participar hoje como algo simbólico, que é como se fosse uma ceia. A palavra fala que Melquisedeque aparece para ele com pão e vinho. No que Abraão também oferta para ele, né? 1/10 de tudo aquilo que ele recebeu. E Abraão está voltando, e aí os reis de Sodoma e Gomorra... Não, é isso mesmo. O rei de Sodoma e Gomorra. Eles vão ali e ele fala, Abraão, é o seguinte, me devolve então somente as pessoas, porque eles perderam, fala assim, me devolve somente as pessoas, e você fica com todo o resto é seu. E aqui quando você chega no verso 22 e 23, ó. Vamos ler o 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me as almas e toma a fazenda para ti. Quer dizer, me dá somente as pessoas, me devolve o meu povo, e o resto, tudo que é bem, né? Tudo parte de dinheiro, camelo, vaca, ovelha, tudo isso vai pegar para você. Só que Abraão, ele tem um propósito na vida dele. Abraão já sabia que ele seria abençoado. E Abraão diz assim para esse rei, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor
dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então o que Abraão faz? Ele fala assim, cara, eu tenho um propósito. Aparentemente a sua proposta é boa. Teoricamente isso é meu. Se eu não quisesse, eu nem devolveria as almas. Mas ele fala assim, pega tudo de volta. Eu não quero que ninguém atrapalhe no propósito daquilo que Deus me deu. Sabe? E ele poderia pensar, nossa, mas é uma rica oportunidade, né? Eu vou estar aqui e eu vou ficar mais rico agora, as pessoas vão me... Não. Pega tudo que é seu de volta. Minha vida é movida por um propósito. Ela não é movida por uma necessidade. Então Abraão, ele devolve tudo aquilo que ele tinha. Só que Abraão, ele vai continuar a vida dele, e uma das preocupações de Abraão é sobre a sua descendência. A palavra vai falar que Sara era estéril. Na época era Sarai ainda. E aí quando você chega aqui, ó, notei também, está no capítulo 21. O que vai acontecendo? Abraão vai vivendo a sua vida, ele não tem a sua descendência, ele vai ficar com medo, e ele começa a ficar preocupado, e aí vem. Deus falou que através de mim seriam benditas todas as famílias da terra, mas como se eu não consigo ser pai? E aí, movido por necessidade, Sara vira para ele e fala assim, Abraão, faz o seguinte, eu tenho uma serva, você pega, dorme com ela, e você vai ter um filho. E esse filho vai ser como se fosse meu filho, automaticamente sua descendência. Porque ela é minha escrava. E Abraão fala assim, pode ser. Abraão, ele se rende a uma necessidade. E aí nasce o filho e tudo mais. Só que o Senhor tinha dito para Abraão, Abraão, eu tenho uma aliança com você e com a sua esposa. E eu vou te dar um filho. Só que Abraão, ele já era velho. Ele vai lá e Sara também já era velha. Abraão tinha 99 anos quando a promessa é reafirmada na vida dele. E Sara já falou assim, mas gente, eu nem tenho mais óvulos, eu já não tenho mais os costumes das mulheres, então não tem como. É impossível. Eu sou muito velho. Não dá mais. E aí o anjo fala para ela, não, Sara, você vai ter. Ela duvida e o anjo fala assim, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter um filho em seus braços. E aí, o que acontece? 1 ano depois, Abraão com 100 aninhos, um jovem praticamente, adolescente de 100 aninhos, já teria tomado a vacina do Covid e tudo, ele pega e tem um filho. E com esse filho começa a nascer um problema. Por quê? Porque pela necessidade Abraão teve um outro filho. Porque em algum momento da sua vida ele se perdeu do propósito e decidiu seguir uma necessidade. E aí chegou um certo momento que não dá mais o convívio. Sara e o seu filho, ela vai falar que o filho mais velho, ele acaba maltratando Isaac e tudo mais, e ele fala assim, não. Abraão vai tentando, e Sara fica muito nervosa, fala, não, manda embora esse menino, eu não quero mais ele aqui, eu não quero e tal. E Deus fala para Abraão, pode despedir o menino. E Abraão fica assim, como, né? Tipo, é meu filho. E ele fala assim, Abraão, despede a mãe e o seu menino, e eu vou cuidar deles. E Abraão despede de Agar, e ela vai com seu filho, e Deus realmente prospera ali o seu filho, ele faz dele uma grande nação também, mas o propósito era com Isaac. Só que quando chega no verso 21, no capítulo 21, é muito interessante porque, deixa eu ler aqui com vocês, o verso 5, ele fala assim, era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu o seu filho. Então aqui a gente está falando sobre a idade dele de novo, mas a parte que eu queria não é essa. E aí, eu vou entrar já continuando, que acho que eu não anotei. Eu sou bom nesse negócio de não anotar. Mas aí Abraão, ele chega, se eu não me engano, aqui no capítulo 22, 21, deixa eu ver. Isso mesmo, no capítulo 22, Deus ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho. É muito interessante a forma com que Deus traz. Ele fala, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho.
Já nos remetendo ao que aconteceria com Jesus, que era Filho de Deus, o único até então. E aí, você vai se sacrificar, você vai levar ele até um monte que eu falar. Eu vou te mostrar aquele local e neste local você vai sacrificar o seu filho. E Abraão pega, não fala nada para Sara, tentando evitar ali uma dificuldade maior. Ele pega 2 servos, vai. E daqui a pouco ele vê um monte. Depois de 3 dias andando, eu fico imaginando a cabeça dele como estava. Poxa, vou sacrificar meu filho, vou sacrificar meu filho. E o filho não sabia. E aí, quando ele chega lá, ele vira para os servos e fala, fiquem aqui. A gente vai subir, sacrificar para o Senhor e nós desceremos. Abraão, ele tinha fé. Em dado momento ele perdeu-se do seu propósito, mas ali ele não desistiu. Ele falou assim, ainda que o Senhor tire, eu tenho certeza que o propósito se cumpriria. O propósito vai se cumprir. Então o que acontece? Abraão sobe, leva Isaac. E aí Isaac já estava em uma certa idade, ele olha e fala assim, pai, a gente tem a lenha, a madeira, para poder queimar. Eu tenho o fogo. Mas cadê o sacrifício? Cadê o que a gente vai matar? E Abraão vira ainda para o seu filho, fica imaginando a cena. A dor no coração dele fala assim, Deus proverá, meu filho. E fala assim que Abraão vai e coloca o seu filho sobre... Ele monta o altar, prepara o seu filho sobre o altar. Imagina a dor que deve ter sido para um pai. E quando ele estende o cutelo, e ele está descendo o seu cutelo, a voz do céu brada e fala, Abraão, Abraão, não faças mal ao seu filho. Eu já provei da sua fidelidade. Esse era o propósito, Abraão. Eu não queria um sacrifício, eu queria a obediência. Você não duvidou do propósito, mesmo eu tendo dito para você que eu tiraria a única coisa que faria você cumprir esse propósito. Você ainda creu. E aí quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro ali, um bode, e aí eles sacrificam e descem com o menino. Eu fico imaginando a cena do pai, né? Meu, não conta nada para sua mãe, pelo amor de Deus, porque senão quem morre sou eu. Fico imaginando ali Abraão falando com Isaac depois. Mas, o que acontece? Abraão foi vivendo uma vida com propósito. E ao longo da Bíblia você vai ver que o propósito da vida de Abraão era criar uma nação que abençoasse todas as nações da terra. Ele fala, Abraão, em você serão benditas todas. Não é só os judeus, não só o pessoal do Oriente Médio, mas todas as nações serão abençoadas por sua causa. Só que conforme foi passando o tempo, as necessidades dos povos, do povo judeu, ela começa a gritar tanto que as pessoas perdem o seu propósito. E novamente você começa a enxergar aqui, eu vou adiantar bastante, mas a gente vai passar aqui mais ou menos para a época de Jesus. E o que acontece? Na época de Jesus você vê que o povo já estava totalmente perdido. Fato é, quando você chega depois da ida de Jesus já tinha subido aos céus, eles estão esperando o dia de Pentecostes. Você ainda encontra uma igreja focada muitas vezes em si próprio. Você encontra ali Pedro muitas vezes querendo pregar só para judeus, esquecendo de pregar para gentios, ou tratando com diferença aqueles que eram um e outro. Porque o propósito novamente tinha sido esquecido por causa de uma necessidade. Então hoje eu gostaria de começar a te chamar a atenção sobre isso. A sua vida, ela tem sido direcionada para onde? Por um propósito ou por uma necessidade? E aí você fala assim, mas por que a gente está falando tanto sobre propósito e necessidade? Porque nós temos vivido épocas assim. Nós temos vivido uma época em que a necessidade ela tem gritado à porta. E até mesmo a igreja Domus, ela tem vivido época que é bem isso, sabe? Teve algumas decisões na nossa vida que nós íamos tomar porque nós entendíamos que havia uma necessidade. E não que a decisão de se fazer estava errada, só não era o tempo. E aí se encontrou o propósito. Com o propósito, aquela necessidade ainda existia, mas agora eu me movo por um propósito. Se eu tivesse me movido por uma necessidade, poderia dar certo? Poderia, mas eu teria que passar por um processo muito mais doloroso, desnecessariamente. Imagina Abraão.
Abraão teve Ismael. Ismael, filho dele, o primeiro, ele se apaixona por aquela criança e daqui a pouco ele tem que mandar embora o seu filho para nunca mais o ver. E o pior, na nossa vida não é isso. É que quantos filhos nós estamos tendo com uma pessoa que não é a nossa mulher, né? No sentido de Abraão. Quantas vezes nós estamos tendo algo fora do nosso propósito? Só que na hora que o propósito chega, a gente não tem coragem de se desfazer do que nós fizemos por necessidade. Fico pensando que muitos de nós, se tivéssemos tido um filho, e Deus falasse, manda embora, a gente fala, não, Deus, mas assim não, Deus, o Senhor não é um Deus ruim, o Senhor, mas ele não era o propósito, eu vou abençoar ele em outro lugar, não, Deus, mas aí não, Deus, ele é meu filho, não sei o quê, e aí você ia querer sempre viver pela sua atitude errada, porque você agiu por necessidade, e deixando de agir pelo propósito, você errou. E você sustenta aquele erro para o resto da sua vida, muitas vezes. Porque você não consegue sequer abrir mão, porque você se apegou. Você se apegou ao que você fez por necessidade. Aí aqui, quando a gente chega em Atos, eu gostaria que abrisse aqui em Atos 1. Atos 1, novamente, nós vemos um povo que tinha andado com Jesus, aprendido diversas coisas. E aqui em Atos 1, no verso 4. Deixa eu beber um pouco d'água antes. Ainda bem que foi a tampinha da garrafa, não foi a taça. Atos 1, no verso 4. Olha o que diz. Reunindo-se eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí o que acontece? Isso aqui é Jesus falando para eles. Lucas está relatando sobre o que Jesus falou. E aí ele vai falar que, olha, não saiam daqui. Eu estou subindo, você vai ver aqui, um pouco mais para frente, Jesus ele vai ascender aos céus. E ele fala assim, olha, não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que acontece? Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Olha que interessante. Em João, se você for ler um pouco antes, você vai ver que Jesus está com os seus discípulos e ele sopra e ele fala, recebam o Espírito Santo. Então eles já haviam recebido, o Espírito Santo já havia neles, mas ele falou, mas esperem ser batizados, esperem ser empoderados por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que eu já disse para vocês, essa é a promessa do meu Pai. Algo que foi profetizado lá por Joel, lá atrás, vai acontecer, não muito depois desses dias. E ele sobe. E a igreja fica 10 dias orando. Eles começavam a se focar no propósito. Jesus falou, não saiam até que aconteça. Mas o que vai acontecer? Eu não sei, mas ele falou, não saiam até que aconteça. Mas não saiam até que aconteça. E eles ficam 10 dias. O que já é uma outra pregação, já dá para você falar, são 10 dias perseverando em oração. A Tati, quando pregava, ela falava sobre Daniel, que teve que aguardar 21 dias para receber uma resposta que saiu no primeiro. Ele falou, Daniel, quando você estava orando, a resposta saiu para você imediatamente. Mas o príncipe da Pérsia não deixou que eu chegasse. E teve que vir o anjo para lutar e a gente conseguir, depois de 21 dias, eu estou aqui para te dar a resposta. E aquela igreja foi a mesma coisa, eles perseveravam em oração. E eles se mantinham firmes num propósito. Jesus falou, não sai, eu não saio. Mas ele também não disse, sabe, eu fico pensando como é que eram as pessoas. Mas Jesus também não disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, então a gente tem que fazer. Ele falou, não, espera, ainda não é o tempo. Mas Jesus disse aquela briga entre, cara, mas é isso, não é isso, é isso, não é isso. Não sabiam às vezes discernir o tempo, mas ficaram. E ficaram. E 10 dias depois o Espírito Santo desce. 10 dias depois que Jesus sobe,
o Espírito Santo de Deus desce. E aí muitas coisas começam a acontecer com a igreja. E uma pessoa que eu gostaria de focar, que também já vai andar um pouco na história, vai ser sobre Paulo. Por quê? Estamos falando sobre uma vida no propósito. E uma vida no propósito nem sempre ela é um mar de rosas. Nós vimos Abraão que prosperou. Mas vimos também um Abraão que teve que mandar embora o seu filho porque agiu por necessidade. Vimos um Abraão que teve o filho da promessa, mas que o levou para ser sacrificado. Sabe? Nós vimos um Abraão que passou por diversas situações como peregrino, a ponto de mentir sobre quem era sua esposa para que as pessoas não o matassem, porque ele esquecia do seu propósito. E depois Deus tinha que chamar a atenção de novo. Sabe? A nossa vida, muitas vezes, ela não é tão simples quanto a gente gostaria. E quando é, a gente complica. Aí o que acontece? A gente vai ferrando tudo, né? Misericórdia, Deus ajuda a gente. Mas aqui eu gostaria de falar sobre Paulo. Nós estávamos falando sobre uma igreja que esperou 10 dias, o Espírito Santo desce, eles são batizados, começa a haver sinais, milagres, maravilhas, as pessoas começam a se converter, mas a igreja começa muito a se focar dentro de um povo. Novamente a necessidade, aí eu tenho que salvar os judeus é o povo de Deus, sendo que todas as nações deveriam ser abençoadas. E aí tem um certo momento que Paulo ele começa a se levantar contra a igreja, ele tem um encontro com Deus, um momento que ele está perseguindo a igreja, Deus chama ele, e Paulo se converte, ele vai aprender, ele vai se dedicar, ele vai passar um tempo aprendendo. Depois de um tempo, Deus chama ele para fora e fala assim, olha, vocês vão enviar ele, vocês vão mandar eles para fora, e algumas pessoas já começam a sair de Jerusalém, e ele começa a pregar para pessoas que não eram judeus. Começa a viver dentro do propósito de novo. Paulo dá continuidade ao propósito. Ele não prega somente para os judeus, mas para gentios. Tanto que mais para frente você encontra Pedro também sendo confrontado, né? Ele fala assim, olha, eu vi eu tive uma visão assim insensada, onde Deus me mostrou, e aí eu fui pregar para os gentios porque Deus mandou, e aí ele vai contando toda uma história, mas você vê ainda um Pedro relutante em viver um propósito. E olha que Pedro viveu bem seu propósito. Mas chegando em Paulo, depois de todas as coisas que ele passa, Paulo vai fazendo as suas viagens missionárias. Olha que interessante. Atos 16, nós vamos ler o versos 6 e o 7. Aqui, se eu não me engano, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Deixa eu ver, isso mesmo, a segunda viagem missionária dele. Aqui, se eu não me engano, também já tinham se passado aproximadamente uns 10, 16 anos desde que Jesus tinha ido embora. E desde que o Pentecostes tinha acontecido, né? Aqui no verso 6 ele fala assim, ao passarem pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram próximo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção, olha, Paulo estava pregando, eles estavam ali com uma comitiva, algumas pessoas já estavam com ele, alguns discípulos já estavam caminhando, e ele vai, ele fala, vamos para a Ásia. Eles estavam empolgados, porque Deus começava a operar milagres, sinais, maravilhas, ele falou, vamos ganhar também as pessoas da Ásia. E aí, quando ele vai falar assim, vou atravessar, Deus fala para ele, não vai não. Aí, eu fico pensando, se fosse eu ia falar, como assim? Não, deve ser coisa da minha cabeça. Como é que Deus não vai querer que eu vá pregar a palavra dele para essas pessoas que não ouviram ainda? Com certeza é coisa da minha cabeça. Às vezes por causa das lutas que eu passei, por causa das dificuldades que eu passei, isso está me atrapalhando. Não é isso. Só que Paulo, ele soube ser sensível. O próprio Espírito Santo falou, não vai, ainda não é tempo. Ainda não é hora. Não quer dizer que não seja certo fazer. Quer dizer que não é o tempo de se fazer. Uma vida com propósito, ela não mede só o que você precisa fazer,
mas qual é o tempo em que eu preciso fazer. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que aprender muito isso. Sabe, nós como igreja Domus, nós temos muitas vontades, muitos desejos. Eu acho que se dependesse da gente, a gente já teria uma ONG. Não seria nem um sistema de assistência, seria uma ONG já. Só que nós temos que entender o tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas, já dizia Eclesiastes. E aqui, quando Paulo intenta falar da palavra de Deus, o Espírito impede ele, fala, não vai para lá. Ainda não é o tempo. E aí de noite, ele tem um sonho, e ele fala, vê um homem gritando, vem nos ajudar, passa pela Macedônia. E aí Paulo vai. Ele começa a se mover por causa de um propósito. Havia necessidade da palavra de Deus ser pregada na Ásia com toda certeza. Era um cumprimento do ID, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas não era o tempo da Ásia. Não era o tempo de Paulo ir para a Ásia. Pode ser que o Senhor tenha enviado outros, mas não era o tempo de Paulo ir. E aqui, no verso 18, no capítulo 18, no verso 9 e 11, eu gostaria de dar uma lida com vocês também. Capítulo 18, verso 9 ao 11. Paulo ele já tinha passado pela sua terceira viagem missionária. Aqui Paulo já tinha ido para a Ásia, justamente para entender sobre essa questão de tempo. Aquele não era o tempo, mas depois Paulo chega aí. Mas olha o que diz aqui no 9. É no 9? É isso mesmo. O Senhor disse em visão noturna a Paulo, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá as mãos em ti para te fazer mal algum, porque tenho muito povo nesta cidade para ser alcançado. Ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver assim, ó, aqui ó, no capítulo 1, no verso 1, né, do capítulo 18, ele fala, depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um certo judeu de nome Áquila, natural, tal, e vai falar que Paulo começa a pregar. Mas os judeus, em Corinto, eles começam a debater com Paulo. E aqui já era uma época em que os judeus, eles já estavam agindo de forma extremamente agressiva para com as pessoas que pregavam sobre Jesus. E Paulo, estando ali, creio eu que ele começou a ficar preocupado. Ele falou assim, olha, esses judeus já mataram alguém, já começaram a agredir pessoas, a invadir casas. Daqui a pouco sou eu, porque eu vim trazendo a palavra e eles sabem disso. E ele fala que ele estava ali sábado, todos os sábados, debatendo com eles, falando sobre Jesus, e eles não queriam saber. Chega um dado momento que até Paulo fala, olha, quer saber? Vocês não querem saber de Jesus? Tá bom, eu vou pregar para os gentios. Vocês não são propósito no todo. Judeus e gentios são propósito no todo. Não é só judeu que vai ser salvo, mas judeus e gentios. E ele começa a pregar para os gentios, e os gentios começam ali a entender a palavra de Deus, a aceitar a palavra de Deus. E chega um determinado momento aqui, se você continuar no capítulo, que o que acontece? Paulo ele é pego e ele é levado diante das autoridades romanas, que era quem dominava o mundo praticamente naquela época. E quando ele chega nesse tempo, ele fala assim, olha, esse homem aqui, assim, ele está conturbando, ele está pregando uma coisa que não tem nada a ver, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E aí, Paulo ele chega e ele começa a falar de Jesus. E aí aquele responsável, né, o governador da província, ele fala assim, olha, se esse homem tivesse feito alguma coisa contra a lei, eu até entendia. Mas, por causa de briga de religião de vocês, porque os romanos não acreditavam muito naquilo, por causa de briga de vocês, não, se virem. Resolvam de acordo com as suas leis. Eu não vou ficar me metendo por causa disso. E é muito interessante por quê? Porque naquele momento eles pegam uma outra pessoa responsável pela sinagoga e espancam ele na frente do governador. Mas em Paulo eles não encostam a mão. Aí você fala assim, mas alguém foi espancado. Alguém apanhou feio ali. Vai saber se o cara não morreu, né? Foi espancado pelo povo. Mas aqui você vai entender um pouco mais sobre o propósito. Quando a gente chega aqui no capítulo 20... para a gente já ir para o fim dessa pregação. No capítulo 20,
Nós vamos ler o verso 22 ao 25. Paulo, depois de trabalhar muito tempo pelo Evangelho, ele é guiado pelo Espírito Santo a voltar a Jerusalém. Só que eles ficam muito preocupados, sabe? É muito interessante, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui um pouquinho antes, se eu não me engano. Paulo chamou os discípulos e tal. Peraí. Aqui, ó. Eu vou ler com vocês o 17, tá? O verso 17 do capítulo 20 fala assim: de Mileto mandou chamar em Éfeso os anciões da igreja, ou os bispos, ou os presbíteros. Logo que eles chegaram, disseram: bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, o modo como me portei durante todo o tempo no meio de vós, servindo o Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, as quais me vieram por causa de ciladas dos judeus. Mas não deixei de falar nada para que vos fosse proveitoso, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui chegou o momento que eu queria trazer. Paulo vai falar: agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito me revela, conforme eu chego nas cidades. Me revela que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça. Aqui, quando Paulo ele começa a se direcionar, ele sabe o que está acontecendo. E é muito interessante porque, se a gente for ler essa história um pouco mais a fundo, você vai ver que alguns jovens, no encontro dele, ele fala assim, que os jovens, movidos pelo Espírito, diz a Paulo: não vá para Jerusalém. E aí você fica até confuso, mas fala: peraí, mas Paulo falou que pelo Espírito ele foi direcionado. Aí depois, pelo mesmo Espírito, os jovens falam para ele não ir. E depois Paulo fala que vai. Eu estou confuso aqui, o que está acontecendo? O que acontece? Aqueles jovens haviam sentido tudo o que iria acontecer com Paulo. Quando eles oram com Paulo para ele ir para Jerusalém, eles sabem o que aconteceria com Paulo. É muito interessante porque aqui, se você for continuar lendo, Paulo se despede deles. Ele fala assim: olha, eu tenho certeza de que eu não verei mais o rosto de vocês. Mas eu sei que meu trabalho foi cumprido. Mas eu tenho certeza que não verei mais. Mas ciente de um propósito. E ele fala: eu não tenho a minha vida como um bem, exceto que eu cumpra o propósito de Deus. Então, igreja, como tem sido a sua vida? Você tem se movido somente pelas suas necessidades? Você tem se movido de acordo com que as coisas acontecem? Ou será que, assim como nós vimos aqui na vida de Abraão e Paulo, nós estamos nos movendo por um propósito? Muitas vezes é difícil para nós aceitar o tempo. Não é nem discernir, porque às vezes a gente entende que não é o tempo. Mas nós queremos fazer. Nosso coração deseja, nossa alma almeja, sabemos que é bom, mas o tempo não é aquele. Mas nós queremos. E discernir não é olhar e falar assim: olha, eu não queria. Não, é eu queria. Mas ainda não é tempo. Não é o momento para isso. E Paulo, ele chega a tal ponto que ele sabe que ele vai ser perseguido, que ele vai apanhar. Ele já tem total certeza da sua morte. Mas acima da sua morte ele tinha certeza de um propósito. Muitas vezes o nosso propósito, uma vida que você tem no propósito, nem sempre te leva para os sonhos que você tem. Mas ele vai te levar para os sonhos do Senhor. Não somente para você, mas para toda uma geração. E eu te pergunto hoje, o que você quer viver?
O que você quer viver, igreja? Você quer viver uma necessidade onde você sacia ela e logo outra aparece? Ou você quer viver por algo duradouro? Por algo que vai pela eternidade? A palavra ela nos ensina que não basta eu dar frutos, mas eu preciso dar frutos que permaneçam. E quando a gente vive por um propósito, os nossos frutos permanecem para sempre. Um exemplo disso é Paulo, que mesmo depois de morto, a sua história ainda fala conosco. Porque Paulo não foi protagonista da sua história, mas ele é um coadjuvante na obra que Deus está escrevendo. Então hoje eu gostaria de te convidar a orar comigo, para a gente poder ir para a ceia. Para que nós possamos aprender a viver por propósito. Que nós possamos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Então, te convido a fechar os seus olhos. E faz a sua oração, não se preocupe com a minha. Mas faça a sua oração, fala: Senhor, se até hoje, se até aqui, eu tenho vivido por causa das minhas necessidades, ou por causa de qualquer necessidade, me ensine a viver através do seu propósito. Me ensine a viver no tempo certo de se fazer as coisas. Eu não quero, Pai, ter que largar coisas para trás, porque eu vivi por necessidade e não por propósito. Mas eu quero chegar ao fim da minha vida, Senhor, tendo a certeza de que nada é valoroso, exceto que eu tenha cumprido aquilo que o Senhor planejou para nós. Porque a vida que nós temos não é minha, ela é nossa. Existe um propósito nisso. Então o Espírito Santo de Deus nos guia a uma maturidade para que possamos viver com nós em todo o tempo. Aprendendo a discernir tempos, estações, momentos de agir, momentos de se ficar quieto, momentos de falar, momentos de se mover e de não se mover. Mas não nos deixe viver sem o seu propósito. Na última pregação a Carol falava muito sobre Moisés, e quando ela falava sobre Moisés, Deus uma hora ele chega para Moisés e fala assim: Moisés, você quer seguir por necessidade? Eu te abençoo, eu te dou esse povo, eu faço de você uma grande nação, eu cumpro um propósito só na sua vida, vai. Eu não aguento mais esse povo. Só que Moisés olha para um propósito e fala: Deus, se você não for, eu não quero ir. Não me faça nem subir daqui se o Senhor não for. Eu quero viver o propósito do Senhor para a minha vida. Eu não quero viver só essa necessidade. Eu quero viver toda a plenitude do que o Senhor tem para mim. Então, Senhor, que nós sejamos como Moisés. Que nós sejamos, Senhor, como aquele profeta que via os ossos secos e que ainda assim cria na vida. Muitas vezes nós não entendemos o propósito inteiro enquanto nós estamos passando por situações, mas nós queremos nos mover como o Senhor quer. Assim como Paulo falou: eu não sei o que vai acontecer no final, mas de acordo com a cidade que eu chego, de acordo com o passo que eu dou, o Senhor me revela coisas novas, e Ele vai me mostrando, Ele vai me ensinando através da sua palavra, através da comunhão com o seu Espírito, e eu vou aprendendo o que eu tenho que fazer, mas eu não sei qual será o fim, mas ele será proveitoso. Ele será um fim proveitoso, porque eu vivi por um propósito. Então o Espírito Santo de Deus nos ensine a viver pelo seu propósito. Não nos deixe nos mover para lugar nenhum se o Senhor não se mover. Assim como aquele povo no deserto que só se movia quando a nuvem se movia, nós só queremos nos mover quando o Senhor se mover. Nos ensina, Deus, a viver uma vida no propósito do Senhor. Amém. Nós vamos passar para um momento muito importante agora também, que é a ceia. A ceia, ela fala sobre comunhão. Ela fala sobre lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós. E vou te dar um tempo. Enquanto isso, o Eric vai ministrando um louvor, enquanto você vai preparando o seu pão, o seu suco, nós vamos aqui adorando a Deus. Amém? Jesus,
nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aqui em Lucas 22, no verso 14, ele vai falar assim: chegada a hora, Jesus ele se colocou à mesa com os 12 discípulos. Isso ele simboliza intimidade. Eles já tinham vivido aproximadamente 3 anos e meio juntos, em todo o tempo, passando por todo tipo de problemas e felicidades. E aqui Jesus ainda permanece com seus 12 e ele vai falar assim: ó, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu morra, antes que eu padeça. Porque vos digo que eu não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e repartindo entre vós. Porque vos digo que eu já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e dando graças, ele partiu e entregou a eles, dizendo: isto é meu corpo, que por vocês é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia e disse: este cálice é um novo testamento com o meu sangue, que é derramado por vós. Então, o que acontece? Olha que forte o que Jesus diz. Ele fala assim: porque eu vos digo que eu não comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Elvis, então a ceia não é a parte de remissão dos meus pecados? Quer dizer, eu pequei o mês inteiro, dei umas vaciladas, eu chego aqui e eu peço perdão para Deus. Não. Ceia é comunhão com Deus e com o seu próximo. Um corpo não é feito somente de uma pessoa, mas ele é feito de uma igreja. Eu faço parte dela, a Milane faz parte dela, o Eric faz parte dela, a Tati faz parte dela. E quando ele pega esse pão, ele fala: esse é meu corpo. Ele é inteiro, mas ele é repartido entre vós, para que vocês entendam que cada um de vocês é um pedaço de mim. Cada um de vocês faz parte de quem eu sou. E se vocês não estiverem juntos completamente, isso não tem propósito. O propósito da ceia é comunhão. O propósito da ceia é eu lembrar o porquê eu vivo. Lembrar que a minha vida é mais do que para mim, mas ela é para com o meu irmão. Ela é para aqueles que necessitam do Senhor Jesus, assim como eu necessito. Então ele pega, eu gostaria que você pegasse o seu pão aí. Nós vamos abençoá-lo. A palavra fala que até que isso se cumpra no reino de Deus.
Jesus ele não participaria novamente de uma ceia, no sentido de que ele não faria mais, mas ele se apresenta entre nós. Dia após dia, nós como igreja temos que lutar por uma unidade. Dia após dia, nós temos que colocar de lado vontades e conceitos e desejos e ideologias humanas para que nós possamos viver a verdadeira palavra, mas ela só se cumpre quando eu estou em comunhão. E é isso que essa ceia significa. Então eu junto com vocês, eu gostaria de abençoar este pão. Levanta aí o seu pãozinho. Senhor, isso é só um pão. Porque o corpo que foi despedaçado, hoje eu sou parte. Eu sou uma parte desse corpo que foi despedaçado para que houvesse salvação para toda a humanidade. Para que o seu amor pudesse ser demonstrado, o Senhor se entrega numa cruz. Para que eu pudesse viver a minha vida segundo o seu propósito. Então eu quero abençoar este pão, simbolizando o seu corpo, que sou eu, Jesus. Ele vai ser, Senhor, esmigalhado, assim como minha vontade, Senhor, há de ser esmigalhada para que a sua vontade permaneça, para que a comunhão com os santos seja completa. Então, Senhor, eu abençoo esse corpo que nós somos, e como um ato simbólico, eu faço parte comendo este pão, mostrando que eu sou um com o meu irmão, e não mais separados, mas o corpo de Cristo glorificado. Comam o seu pão. E ele continua aqui dizendo, semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia disse, este é o cálice, é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês. O pão simbolizava a parte de quem eu sou, mas o vinho, ele simboliza o sangue que foi derramado por mim e por você, para que nós possamos ser um só corpo. Ele nos remete ao sacrifício de Cristo, onde cada gota do seu sangue é derramada, até que não haja nada mais além de água a sair disso dentro de si. Então eu gostaria que você pegasse esse vinho agora, lembrando de todo o sacrifício que o Senhor fez por você. Essa ceia que ela não está redimindo os seus pecados, porque ele já foi redimido pelo sangue de Jesus. Ela só simboliza, ela só te faz talvez voltar ao propósito, lembrar o porquê você está aqui. Porque talvez você tenha vivido fora do propósito por causa de uma necessidade. Senhor, nós queremos abençoar este suco de uva. Ele simboliza aquilo que o Senhor fez por nós. Para que existisse um nós, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. O Senhor aguentou toda a dor. O Senhor aguentou toda a vergonha. E nós queremos viver como pessoas que estão cientes do sangue derramado e que vivem por ele. Sabendo que não há mais vergonha no que nós fazemos, que não há mais medo. Eu não preciso ter vergonha de ser exposto pelo seu evangelho. Eu não preciso mais ter vergonha do que eu vou viver contigo. E se todo mundo achar loucura, que seja, porque a maior vergonha o Senhor já passou por mim. E hoje, com esse suco, eu quero me lembrar. Então, se eu estava lá fora, Senhor, do seu caminho, atrai-me de novo a Ti. Atrai-me de novo, Senhor, a quem o Senhor é. Faz-nos caminhar como um corpo. Faz-nos caminhar
como pessoas que foram ressuscitadas no Senhor. Não como pessoas que estão mortas, mas como pessoas que vivem pelo propósito eterno. Nós abençoamos esse suco e juntos nós vamos tomar, lembrando de tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Tomem o suco. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Essa canção fala que a gente não consegue viver longe do Senhor, longe do abraço, do carinho, do amor dele. Talvez você fale assim, mas eu estou conseguindo viver tranquilo. Então hoje eu gostaria de te convidar para entender o que Jesus é. Se essa palavra falou com você e você fala, a vida que eu tenho não dá mais. A vida que eu tenho eu não quero mais, eu quero viver uma vida diferente. Eu tenho vivido dia após dia e todos eles parecem iguais. Todos eles são sem sentidos, eu não vejo o porquê. Eu te convido a viver um novo propósito. O nome dele é Jesus Cristo. Se você quiser entregar a sua vida para ele, ele vai te dar um sentido. Um sentido que vai muito além de você, vai muito além de quem nós somos, vai além desse tempo, porque ele é eterno. Então, se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a fechar os seus olhos, estender as suas mãos e repetir essa oração comigo. Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos, porque eu sei que o Senhor é o verdadeiro Senhor da minha vida. Só em Ti há um propósito eterno para eu viver. E eu quero passar todos os dias da minha vida vivendo pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você teve essa coragem de tomar um passo, de entregar a sua vida, sua vontade, seus desejos, fala aqui no chat, fala, olha, eu entreguei a minha vida. Uma equipe entrará em contato com você. Se você quiser, você pode entrar com a gente. Aqui embaixo na descrição tem o nosso Instagram, Facebook. E que você possa começar a viver o verdadeiro propósito da eternidade. E não as necessidades temporárias que esse mundo te oferece. Nós vamos encerrar aqui. Eu gostaria de dar alguns rápidos recados. Todas as terças-feiras nós temos as nossas células. Se você quiser participar, pode chamar a gente aqui também. Todas as quintas-feiras nós temos live de oração às 9 horas da noite. Se você precisa de qualquer coisa, se você está passando também por alguma necessidade, nós te convidamos a nos deixar a fazer parte disso. Nós como igreja queremos te ajudar. Mas se o seu motivo de oração às vezes é por alguém que está distante ou por uma causa que não é o dinheiro que pode pagar, também vai lá, entra na live, peça oração. E domingo, às 10 horas, né? Gente, eu tô com 10 minutos na cabeça. Às 10 horas nós temos o nosso tempo de comunhão com a nossa família. Aqui na Igreja Domus. Se você quiser fazer parte dessa família, você está mais do que convidado. Então tenha um ótimo domingo, uma semana abençoada e fiquem com Deus.